Ô Gui, agora dando sequência aí a nossa sequência Linux para o mercado de trabalho. Dando a sequência ficou muito bom, né? Mas enfim, o que falaremos hoje, André Guilherme, neste vídeo? Falaremos sobre como engravidar os pandas que estão entrando em extinção. Não é bem isso, a gente vai falar sobre TCP/dump, mas depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer dois pedidos. Fala. O primeiro pedido, O quê? pro pessoal se inscrever e dar like no canal. O que tem na boca, filho? Minduim. O segundo pedido não é um pedido, na verdade, é só Um adendo. Um adendo. Tem um adesivo no teu notebook que faz muito eu lembrar de ti. Qual? O MongoDB. Amigos, é pra isso que temos amigos. O que seria a vida sem amigos? Talvez menos idas ao psicólogo? Sim, talvez. Vai, antes que a terapeuta te chame de novo e que não deixe mais sair de casa. Bom, falaremos hoje sobre o TCP/dump, que é uma ferramenta de linha de comando do Linux. Essa ferramenta ela captura pacotes que estão passando ali pelas suas interfaces de rede usando uma biblioteca específica que se chama libcap. André Guilherme, um bom amigo me ensinou que o TCP/dump ele está na camada 2 do modelo OSI. O que é essa camada, André Guilherme? Camada 2 é rede. Errou! Desafio das portas. A gente podia fazer o desafio das camadas, né? Desafio da camada. Qual tá em qual camada? Ia ser legal. Enfim, camada 2, camada de enlace, e também trabalha na camada 3, que é a camada de rede. Mas basicamente ele fica entre essas duas camadas. Ah, Badufa, o que isso significa? Significa que ele captura os pacotes antes de passar pela filtragem do seu firewall. Então, se você tem uma máquina e não existe nenhum firewall à sua frente, a não ser o firewall da sua própria máquina, o TCP/dump vai capturar os pacotes, mesmo que estejam o FW, deny lá e bloqueando os pacotes. Ele vai conseguir interceptar esses pacotes e vai conseguir mostrar para você se está acontecendo alguma tentativa de conexão, ICMP ou o que está acontecendo naquela interface de rede. Belo comentário, explicação. Muito bom. É por isso que eu pago para estar aqui, ó, com vocês. Eu não. Eu pago também, né? Todo mundo paga. Com o TCP/dump, na linha de comando, você pode usar expressões para tentar filtrar ou diminuir o que você quer capturar. Levando em consideração que o tráfego da interface de rede é gigante, mesmo que seja um simples ping, você vai precisar minimizar a quantidade de informações que você vai querer capturar para conseguir analisar. E no final desse vídeo a gente vai ver como exportar um arquivo do TCP/dump, abrir ele dentro de um Wireshark, até para facilitar a sua visualização. Excelente para troubleshooting de rede e aplicação, né? Exatamente, para fazer troubleshooting de rede, conexão HTTP, HTTPS, conexões em si entre aplicações, para entender mais ou menos o que está rolando ali entre as aplicações, identificar algum tipo de problema. TCP/dump já me ajudou bastante. Eu lembro que na época eu trabalhava muito com Asterisk, o André Guilherme, e as coisas não funcionavam, tava um puta problema. E a gente com TCP/dump conseguia entender se o pacote estava indo, se o pacote estava voltando, ou se só estava indo e não estava voltando. E aí tentar entender se era um problema de um NAT, um firewall, um redirect, um DNAT, um SNAT, enfim. Me ajudou muito a resolver problemas de rede do TCP/dump. E me ajuda ainda. Bom, então como eu falei, o TCP/dump é uma ferramenta utilitária aqui da linha de comando. Então se você vier aqui e rodar um TCP/dump aqui dentro do meu Linux, a gente já vai conseguir, com -help, entender ali qual que é a versão do TCP/dump, como que funciona, e se você quiser mais informações, pode fazer um man TCP/dump, e aí ele vai te dar ali como que você monta as expressões, como que ele coleta os pacotes e várias outras coisas que você depois pode dar uma olhadinha dentro do man. Aqui a gente vai falar basicamente o básico. Frase maravilhosa essa, né, André Guilherme? E o man, quem usa é a raiz, né? Então basta você digitar TCP/dump -i para dizer qual interface que você quer que ele capture os pacotes. Aqui no caso nós temos ETH0, ETH1 e a loopback. Se eu colocar -in de todos ANY, a gente vai ter um TCP/dump de todos os pacotes que passam por todas as interfaces. Aqui ele está capturando uma porrada de coisa que está passando via SSH, porque eu estou conectado nesse servidor aqui via SSH. E aqui você consegue entender que está vindo uma conexão desse IP, que é o IP da minha DSL, para o meu servidor, que é o Cofops Labs, e a porta que ele está conectado é a porta SSH.
Então aqui a gente consegue ver tanto a conexão indo, quanto a conexão voltando. Aqui no caso a Cofops Labs para o NetVirtua, aqui o bb41cb8a.virtua.com.br é o pacote voltando, ou a conexão voltando, e aqui é o pacote indo. Olha o pacotinho, olha o pacote vindo. Maravilhoso. Tudo que vai e volta, né? Já disse Pitágoras. Tudo que vai e volta, exatamente. E aqui a gente consegue ver que ele está colocando nomes para os IPs que ele exibe aqui. E se eu quiser exibir somente os IPs sem a resolução de nome, eu vou fazer o tcpdump-n -n de navio, que rola em pantufa. Mas é mais ou menos isso. Aqui a gente consegue entender qual que é o IP que está indo e qual que é o IP que está voltando. Aqui esse é o IP da minha DSL e esse aqui é o IP lá do meu servidor. Então fica um pouquinho mais fácil para você que sabe exatamente de onde estão vindo os pacotes e para onde está indo os pacotes. Bom, Pantufa, eu quero especificar exatamente uma interface de rede e uma origem para conseguir identificar esses pacotes. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a minha interface ETH0 e quando a gente está falando de origem, o TCP trata como SRC, assim como se a gente estivesse falando de destino, a gente ia colocar o DST. E aqui o SRC seria o meu 87.65.203.138, que é o IP da minha ADSL maravilhosa. E aí eu conseguiria capturar os pacotes que estão passando vindo deste IP para o meu servidor. Então aqui é tudo que está vindo da minha DSL lá para o meu servidor. Beleza, Gui? Se eu quiser capturar pacotes que estão trafegando ali na porta 80 especificamente, eu uso a expressão end, port e o número da porta. Se eu quiser continuar com um "-n" aqui para não resolver o nome e sim exibir o IP, pode deixar o "-n" aqui. Então aqui o que está acontecendo? Na interface ETH0, que é a interface externa aqui do meu servidor, quando a origem ou o source for 187.65.203.138, na porta 80 eu quero capturar e exibir os pacotes que estão trafegando aqui. Lógico, agora eu tenho um Nginx aqui configurado lá naquele servidor e eu consigo acessar esse Nginx. Então agora eu vou dar um F5 aqui, eu vou fazer uma conexão lá no meu servidor e tudo que passou pela interface de rede o TCP-dump capturou. Antes de chegar no firewall. Antes de chegar no firewall. No caso aqui, como o firewall está desabilitado, ele serviu a página lá do Nginx e tudo mais. Depois a gente pode até fazer firewall bloqueando e a gente colocando aqui o TCP-dump para rolar. E aí você vai entender que realmente ele captura o pacote antes de passar para o firewall. E vai existir uma diferença. Aqui a gente consegue ver o pacotinho, no caso, né, servindo na porta 80. E aqui a gente consegue entender que é uma conexão HTTP, ele faz um GET e tudo mais. Então ele mostra algumas informações para a gente. Aqui, André Guilherme, vamos habilitar o firewall rapidinho, o fw enable, que ele estava desabilitado. Vamos rodar o comando fw allow ssh para eu não cair aqui, no caso. Inclusive, se você não viu o último vídeo sobre o fw, vai lá na sequência Linux para o mercado de trabalho, que tem um vídeo lá que eu falo um pouquinho sobre o FW. Então aqui, André Guilherme, a gente tem agora o FW habilitado e só tem a regra de SSH aqui. Então, tecnicamente, quando eu fizer aquela minha conexão novamente, ele não vai bater no meu servidor web, mas o TCP-dump vai mostrar que vai chegar pacotes ali para tentar entrar pela porta 80. A gente vai rodar de novo o TCP-dump, o mesmo comando que a gente rodou anteriormente, e vai vir aqui e vai dar um F5, porém essa página aqui não vai mais carregar, ele vai ficar rodando aqui, tentando carregar até dar um timeout. E aqui você consegue ver que ele capturou esses pacotes. Inclusive ele vai ficar capturando pacotes porque o nosso browser ele está tentando fazer requisições lá para essa porta, só que não existe nenhum tipo de resposta porque essa porta está bloqueada. Então o TCP-dump realmente captura os pacotes antes da entrada ali das regras de firewall. Coisas que a gente só aprende com Pantufa. Exatamente, mas com 50 mil pessoas na internet falando a mesma coisa. Pantufa, pô, muito legal isso aí, mas cara, não dá para eu exportar isso para um arquivo, para eu abrir isso no Wireshark, por exemplo, para facilitar a minha visualização? Dá. E é isso que a gente vai ver agora no finalzinho desse vídeo. Como que você consegue se ajudar? Me ajuda a te ajudar a visualizar os dados que o TCP-dump vai trazer pra gente. Vem aqui comigo. Para você conseguir exportar toda a captura de pacote, você vai usar o parâmetro "-w", vai colocar o nome do arquivo, pantufa.pcap, que é o nome do arquivo que a gente vai importar lá no Wireshark.
A gente vai fazer isso aqui, vai rodar um F5 agora no nosso browser e agora a gente vai vir aqui e vai dar um Ctrl C para parar a captura. A gente entende que 6 pacotes foram capturados, ele dá algum resumo aqui. E se a gente abrir agora aquele pantufa.pcap, ele é um arquivo binário cheio de informações dessa captura do tcpdump. E aqui agora a gente tem o arquivo pantufa.pcap, eu vou baixá-lo para a minha máquina, vou fazer o download desse arquivo. Vou colocar aqui na minha área de trabalho, que tem pouca coisa aqui, o André Guilherme na minha área de trabalho. Imagina essa zona aí. Agora vamos aqui no Wireshark, vamos vir em File, Open. E dentro da área de trabalho a gente vai achar o arquivo pantufa.pcap. Abriremos o arquivo e aqui a gente consegue ver todas as conexões e tudo que aconteceu naquele ACK. Quando o browser vai lá no Nginx, tenta fazer a requisição, ele dá a resposta e tudo mais. Então aqui você consegue dar uma debugada um pouco melhor do que na telinha preta lá do terminal. Então se você está conectado remoto em um computador, e com certeza você vai estar em um notebook ou um desktop com interface, você consegue trazer essas informações para si ou para o seu computador e abrir no Wireshark da vida e aí sim fazer uma análise um pouco mais completa no Wireshark. Diga-se de passagem, André Guilherme, salvo eu não me engano, Rafa do Hacking na Web tem alguns vídeos muito bons analisando ali pacotes com o tcpdump. Já peguei esse cara aí, baladinha, Brasília. Bom, esse é o básico que você tem que entender sobre tcpdump aí para que você consiga resolver problemas de rede, faça troubleshooting aí de problemas de rede de uma forma um pouco mais fácil. tcpdump existem inúmeras opções e inúmeros parâmetros que você pode usar ali. Filtrar interface, filtrar protocolos, portas, origem e destino ao mesmo tempo são coisas viáveis para você reduzir o escopo da captura e tentar capturar realmente aquilo que importa para você resolver. Posso te falar o seu problema? O que eu fiz com o Baby Shark aí? Pode falar, André Guilherme. Uma vez eu tava com um incidente no meu ambiente, várias tentativas de hackerismo. Hackerismo muito bom. No meu firewall. Aí eu habilitei o tcpdump, o Wireshark e o Scambau. E eu salvei um arquivo aí, .pcap, importei na planilha do Excel. Muito bom. Meu amigo, descobri o ataque lá, na planilha do Excel, só procurando padrões. Muito bom, hein? Odeio o Wireshark, mas ele ajuda demais. E é isso aí, meu amigo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de comentar. Se tem algo que você quer saber especificamente sobre o tcpdump, pode ter até uma parte 2 desse vídeo. E acho que é isso aí. Espero ter ajudado você. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tá ouvindo Zé do Ainho. Direitinho.